Sejam todos bem-vindos. Mas já sabem, aqui é onde as bombas caem diretamente dos céus para aqui, na MAS. Sejam todos bem-vindos às atualidades do dia. Vamos aos destaques. Morte do jovem cantor Caleb Nzinga. Magistrado do Ministério paralisam serviços para exigir melhorias de salário. Ainda no quadro da saúde, perto de 1000 crianças testaram positivo em Luanda. Caso Mangena, mais de 20 músicos e generais, entre outras entidades do país, movem queixa-crime contra Mangena. E lá na reta final, em Angola, as pessoas não se veem como angolanos, diz ex-líder da UNITA. Estado de saúde do preso político Tanais Neutro é preocupante. Estas e outras notícias aqui nas atualidades das notícias na MAS. A morte do jovem Caleb, cantor gospel, está a dar que falar ainda muito mais nas redes sociais e não só. A Polícia Nacional em Luanda deteve sábado 2 cidadãos por supostamente terem participado na morte por agressão física na via pública do músico gospel Caleb Nzinga, um cantor de 24 anos de idade. Esta morte que ocorreu na Rua da Frescura, isso propriamente no bairro Petrangol, distrito urbano do 11 de novembro, município do Kazenga. O músico foi morto na quinta-feira de forma brutal, com arremessos de blocos, pedras, garrafas, paus, tendo então esta por perder a vida no hospital Georgina Marshall, onde foi levado com urgência para receber assistência médica. O porta-voz da polícia de Luanda, superintendente-chefe Nestor Gobel, explicou que Caleb trabalhava numa casa de aposta desportiva e conheceu uma jovem. E estas, por sinal, conheceram-se numa igreja e ambos tornaram-se amigos. A rapariga pretendia fazer uma aposta desportiva, isso o jogo, o vulgo chamado Angofoot, e pediu emprestado dinheiro a Caleb. Este, por insistência, pediu o dinheiro, mas Caleb, por resistência, não queria, mas acabou por emprestar ou por dar emprestado os valores a esta mesma rapariga. E o músico, passado alguns dias, voltou a ter com a rapariga porque era o momento certo para apresentar as contas à empresa. Esta, por sinal, não queria ou não tinha condições no momento para poder pagar o Caleb. Então, o Caleb sentiu-se obrigado em privar um dos seus bens, que foi o telemóvel. Nestor Gobel explica ainda que alguns jovens do bairro saíram de casa com intenção de assassinar mesmo Caleb, porque a mesma, enquanto Caleb recebia o telefone dela, ela saiu gritando gatuno, gatuno, gatuno. E como é de hábito naquela circuncisão do bairro, então saíram todos com paus, com garrafas por cima do malogrado. A agressão, esta mesma agressão, foi presenciada pela acusada e parentes, segundo Nestor Gobel. O músico Caleb foi ainda levado ao hospital Georgina Marshall, onde acabou por morrer. Nestor Gobel fez saber que a Polícia Nacional continua a realizar diligências para proceder à detenção de outros indivíduos que participaram na morte do jovem Caleb. O oficial superior da Polícia Nacional apelou aos cidadãos para evitarem fazer justiças por mãos próprias, recorrendo sempre às forças e serviços de segurança para diminuir os conflitos, de modo a não serem detidos e responsabilizados criminalmente. Ainda volta desta morte que está realmente a indignar muito os populares de Luanda e não só. A morte de Caleb Nzinga provocou uma onda de indignação e repúdio por parte de cidadãos, que ao visualizarem o vídeo
nas redes sociais manifestaram solidariedade para com a família do malogrado. Caleb Zinga, segundo familiares, deixa um filho menor. Uma marcha de protesto foi realizada sábado na rua onde Caleb foi agredido, obrigando o reforço da segurança na residência onde vive a devedora e que esta supostamente está na origem do espancamento da morte de Caleb. Já ainda nas reações da morte de Caleb, uma pastora com o nome de Indira de Almeida afirmou ainda que, mesmo não conhecendo pessoalmente Caleb, mas diz que ficou muito chocada pela forma brutal como aquele homem de Deus foi morto e mostrou-se disponível para ajudar a família na organização das exéquias, sendo que foi aberta uma contribuição financeira mediante transferência bancária para que se dê um funeral digno ao malogrado. É, minha família, realmente este facto, esta notícia que assolou o final de semana Angola e não só, da morte deste jovem cantor gospel. Como tenho sempre dito aqui, ninguém é autorizado, ninguém lhe foi dado o direito para tirar a vida de alguém. Por mais que esta pessoa seja um criminoso como, por mais que essa pessoa seja maldoso como, mas não devemos fazer justiça por mão própria e calhamos num inocente, onde as pessoas estão acostumadas simplesmente a ouvir o grito de socorro e sair logo para fazer justiça por mão própria. E infelizmente foi o Caleb que caiu nesta armadilha e não conseguiu e deu-se por morto, infelizmente. Mais um caso que realmente deixa os nossos corações feridos pela forma bárbara que o Caleb morreu. Não tem como alguém ver aquele vídeo e não sentir-se chocado. Somos seres humanos e temos sentimentos. Morreu realmente muito mal. Ainda mais uma pessoa inocente. E simplesmente, como todos nós chamamos e apelamos, que se faça justiça. Que realmente esta jovem paga pelos seus feitos. E que as pessoas que também contribuíram na morte de Caleb sejam responsabilizados. E aconselhamos mais uma vez a família angolana e não só. Quando tiverem por uma situação do gênero, não façam justiça por mãos próprias. Levam até a esquadra, levam até as autoridades legais, levam até a quem dê direito para fazer justiça. E não nós fazermos justiça, por mais que seja tão grave como. Tenhamos paciência e levamos até a barra da justiça. Então, esta ficou aqui o rescaldo e o resumo deste que é o acontecimento da morte de Caleb Zinga. Magistrados do Ministério Público paralisam serviços para exigir melhorias de salário. É isso, minha gente. O magistério do Ministério Público paralisaram os serviços a exigirem melhorias de salário. Então não foi dito que foi acrescentado os 5%. Se eles que estão aí estão a paralisar os serviços por causa... Isso até é engraçado, mas pronto, vamos aqui ler a nossa nota. Os magistrados do Ministério Público paralisaram os seus serviços desde o dia 1 de março de 2024, de modo a exigir melhores salários e melhores condições de trabalho, assim como reivindicaram a retirada das regalias como passaporte diplomático. São os mais especiais, estão a reclamar porque eles tiraram os passaportes diplomáticos, agora tem que cumprir também bicha, tem que cumprir também aí a fila, para não ter, estão a reclamar essa regalia que lhes foi tirada. Enquanto que o pacato cidadão deve continuar aí, eles já que são os donos do país. A paralisação nacional se prolonga até o dia 8 de março.
alegando que a sua dignidade profissional está a ser posta em causa e pedem aos órgãos competentes medidas urgentes. O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Adelino Fanson André, salienta que, apesar da paralisação, estão garantidos a fiscalização de celas e lugares de detenção, o encaminhamento de arguidos que carecem de intervenção médica e atuação em casos que envolvam menores e que sejam imputados crimes. Segundo a fonte, sindicalista revelou que grande parte dos magistrados aderiram à paralisação e disse que essa primeira fase da paralisação vai consistir na cessação de todas as funções dos magistrados no Ministério Público, exceto os direitos, liberdades e garantia dos arguidos, além dos arguidos que estejam numa situação de vulnerabilidade. Uma fonte da Associação dos Juízes de Angola confirmou a urgência da notícia lusa que havia audiências a serem remarcadas e que esta solidariedade com a luta dos magistrados. Dizia ainda Adelino Fanson, há a possibilidade de paralisar totalmente com o exercício das funções, mas também há a possibilidade que realizarmos protesto, tudo com o fim único de resgatar a dignidade do magistrado que vem sendo prejudicado todos os dias. E Elder Pitragos diz que ainda não tem informações de como estão a decorrer os serviços na Procuradoria-Geral da República, entende que os magistrados não podem fazer greve e que a paralisação é ilegal. Epa, estão a boicotar o mais velho. Para ele, os magistrados não estão acima da lei e se prevaricarem, teremos de atuar, voz do comando. Teremos de atuar se isso continuar, explicando que as preocupações apresentadas pelo sindicato não afetam somente o Ministério Público, como também todos os órgãos da Justiça, acrescentou Pitragos. A situação que os magistrados do Ministério Público estão a viver é a mesma a dos magistrados judiciais. Na abertura do ano judicial, esta sexta-feira, Pitragos vincou a necessidade de autonomia financeira para a independência e a justiça, ao passo que o advogado Zola Bambi comentou que, além disso, será necessário o fim da promiscuidade entre o poder judicial e o poder político, de uma forma profunda a desfazer-se da pressão política, de modo a devolver a confiança ao nosso sistema judicial para que o cidadão passe a confiar nos tribunais. Prontos, minha família, esta é uma notícia que nós vamos acompanhar e ver e trazer aqui o fim até o dia 8. Vamos esperar para ver qual será o acordo que o magistrado público terá com a Procuradoria-Geral da República e nós vamos trazer, porque estamos a par destas informações, para manter tu, nosso fiel seguidor, informado de tudo quanto acontece em Angola. E no quadro da saúde, perto de 1000 crianças testaram positivo em Luanda. É, minha família. HIV-Sida, perto de 1000 crianças testaram positivo em Luanda no ano passado. Segundo o diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Luta contra o Sida, José Vandune, do grosso de 24.496 crianças fizeram um teste do VIH em Luanda no ano passado. Cerca de 935 crianças tiveram resultados positivos. José Vandune, ao falar à imprensa na última sexta-feira, 1 de março, em alusão ao Dia Internacional contra Estigma e Discriminação, afirmou que, ainda no mesmo processo, o número de adultos testados foi de 1.888.000
com 47.694 positivos. Epa, minha gente, os números de pessoas positivas, de seres positivos no nosso país está a ser preocupante. Está a ser mesmo preocupante. Por isso vai aqui o conselho da AMAS: quer relacionar-se, quer envolver-se, seja sempre preventivo, para que esses números não sejam os números mais acrescidos, que o teu número não possa fazer parte desta lista. Então vamos nos prevenir contra estas doenças sexualmente transmissíveis, para que o nosso país não entra no caso ou não entra na lista dos mais tristes países de um número elevado de seres positivos com HIV. E este número está a ser preocupante porque as crianças, principalmente, estão a ser envolvidos nesses números. Segundo os dados, destacam-se algumas províncias, tais nomeadamente Benguela, Luanda, Huila, Huambo, com um número berrante de pessoas, de crianças, de crianças realmente afetos a este maldoso vírus. Por isso, papais e mamães, e não só, previnam-se contra este mal. Vamos prevenir e erradicar este vírus do nosso país. Então, os dados são preocupantes e vamos aqui lutar e apoiar o vírus que não seja muito vulgar aqui no nosso país e não só. Esse é um caso e nós vamos trazer aqui especialistas para poderem nos falar ainda mais sobre estes números, sobre os dados precisos, sobre a contaminação das crianças, principalmente, que é uma grande preocupação das crianças a serem afetos a este vírus.